O fundo imobiliário VGHF11 pelo segundo mês consecutivo anunciou 9 centavos em dividendo. Então o dividendo dele caiu e se manteve aí nos 9 centavos. E agora? É hora de vender? É hora de comprar mais e aproveitar essas quedas. Continua sendo bom fundo imobiliário? Então é sobre esse fundo imobiliário que a gente vai conversar no vídeo de hoje, tá? Ele é um fundo imobiliário muito interessante. Eu gosto muito da tese de investimento desse fundo e é um fundo que tem números muito interessantes. Então faz o seguinte para mim, tá? Deixa nos comentários se você tem o VGHF11 na sua carteira e se você está aproveitando esses preços que ele tá aí para aumentar a sua posição ou se simplesmente você está com medo e não está comprando. Bom, seguindo com o vídeo, já vamos falar um pouco mais aqui, pegar umas informações mais detalhadas desse fundo imobiliário. Como eu falei, tá, o VGHF11 ele é um fundo imobiliário hedge fund, que é essa nova classe de fundos imobiliários que está chegando aí, que investe em diversos ativos diferentes, além dos CRIs, tá? Ele é um fundo de papel, tá? Geralmente o fundo de papel só tem CRIs e alguns têm cotas de outro fundo imobiliário, mas ele tem CRIs, tem cotas de outro fundo imobiliário e tem outros ativos que a gente vai ver lá dentro do relatório. Então, nesse momento que eu gravo o vídeo aqui para vocês, ele está sendo cotado a R$ 9,30, tá? Tá com um precinho bem bacana, tá com dividend yield dos últimos 12 meses de 17,31%, então um dividendo bem alto. Pagou aí R$ 1,61 para os seus cotistas, um fundo que custa aí R$ 9,30 hoje, né? Tá com uma pequena desvalorização na sua cotação aqui nos últimos 12 meses, mas para quem investe em renda variável sabe que isso é totalmente normal, essas quedas acontecem. Dando uma olhada aqui nas cotações dele, aproveitando que eu já falei, né? Colocando aqui em um ano, a gente vê que ele está com uma pequena queda, saiu aqui dos 9,80, chegou a custar 10,54, então quem comprou aqui, olha o preço que pagou, tá? Pagou bem caro, a gente tem que estar muito atento nisso, tem que tomar muito cuidado no preço que a gente paga, principalmente em fundos de papel, porque tem uma oscilação bem maior, em todos os ativos na verdade, né? Mas fundos de papel tem essa oscilação e são bem mais rápidas do que os fundos de tijolo, enquanto quem está comprando por aqui está pagando excelentes preços, chegando a pagar aqui R$ 9,26 no mês passado, mês 10. Aqui embaixo a gente chega em números interessantes desse fundo imobiliário. Ele é um FII que tem um valor patrimonial de cota de R$ 9,34 e nesse momento ele está com PVP de 1. Por quê? Ele está sendo vendido praticamente no preço que ele vale. Então PVP a gente usa mais para fundo de papel e FOF para saber se está caro ou barato. Se tiver em 1, o fundo está no preço justo. Está abaixo de 1, 0,99, 0,90, 0,80, então quer dizer que ele está com desconto. Se tiver acima de 1, 1,1, 1,5, 1,10, quer dizer que ele está sendo vendido com ágio, ou que está vendido mais caro do que ele realmente vale. Então aqui, como ele está em 1, ele está no preço justo dele. Em pouco mais de 2 anos que esse fundo está sendo negociado, ele já tem mais de 174 mil cotistas. Mano, muito bacana, cara, uma quantidade gigante de cotistas. Tem uma liquidez média diária de quase 3 milhões, já tem participação no IFIX e o último rendimento que ele entregou foi de 9 centavos e a gente vai ver esses rendimentos. Olhando aqui nessa parte de dividendos, a gente vê que ele vem caindo os dividendos, mas para quem está acompanhando tudo que acontece aí no mercado financeiro, na nossa economia em geral, sabe que essa queda no dividendo do fundo de papel é totalmente normal. Esse até que está segurando bem aqui não tem caído tanto. O REC-R, por exemplo, da minha carteira, caiu muito. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o relatório desse fundo e conhecer um pouco mais do que esse fundo investe? Então vamos lá, clicando aqui no relatório desse fundo, a gente já vê que logo de início, deixa eu dar um zoom aqui, uma informação interessante para a gente iniciar aqui na carta do gestor, que o fundo encerrou o mês com 99% do seu patrimônio alocado, como a gente consegue ver aqui no relatório, em ativos alvos, distribuído em 88 diferentes ativos, num total de 673,9 milhões, então um fundo milionário. E aqui ao lado a gente consegue ver os ativos que esse fundo pode investir, como eu falei que ele é um hedge fund, tá? Ele tem uma quantidade diferenciada de ativos que ele pode investir na sua carteira, que são ações imobiliárias, debêntures, participações em SPE, FIP, FIA, CEPAC. Então aqui tem tudo que esse fundo imobiliário pode investir, a gente vai ver isso já mais à frente. Então aqui na parte da carteira, na alocação por ativo, a gente vê que de forma resumida que ele investe em CRIs, FDIC, cota de fundo imobiliário, ações ligadas ao setor imobiliário, né, SPE, e tem um pouquinho em caixa, e essas são as porcentagens que ele tem no momento de cada ativo na sua carteira. Então sendo aqui 61,1% em CRIs. CRIs que são os certificados de recebíveis imobiliários, tá? Ou os investimentos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, que são aqueles títulos emitidos por empresas não financeiras para financiar os projetos imobiliários. 6,5% aqui ele tem em FDIC, então uma porcentagem ainda pequena, FDIC que seria Fundo de Investimento em Direito Creditório, é isso que a sigla significa, que é tipo uma união de vários investidores que, tendo o mesmo objetivo, eles têm um objetivo em comum, eles juntam os seus recursos num investimento que é comum para todos. Então aqui no caso, o investimento no segmento imobiliário. Esse tipo de investimento é um investimento restrito a profissionais qualificados, então a gente só pode investir nisso, eu e você, né, que somos investidores comuns, através dos fundos imobiliários como o VGHF, por exemplo.
24% do patrimônio dele está em cotas de outros fundos imobiliários, 5,4%. Em ações SPE, somente 2,2%, bem pouquinho, e o restante em caixa, uma parte minúscula, apenas 1% do seu patrimônio está em caixa. E voltando aqui um pouquinho no relatório do VGHF, você consegue ver aqui cada ativo de forma mais detalhada. A gente vê que ele tem indexadores como IPCA e CDI nos CRIs da carteira dele, e os outros ativos aqui, como os FDICs, mais um pouco abaixo, tem as cotas de fundos imobiliários. Descendo mais um pouco, a gente vê que tem aqui ações e SPS, fechando assim a carteira de investimento do fundo imobiliário. Então, quem quiser conferir aqui, um relatório muito bacana e muito simples de entender, tá? Dá uma olhada aí, que vai ser muito interessante. Voltando um pouco aqui na alocação, a gente vê que ele tem os ativos dele atrelados ao IPCA e CDI, sendo que 30,5% em IPCA apenas com variação positiva, tá? Aqui no caso eu acho que ele tem aquela proteção, 4,6% IPCA com variação positiva com compensação, 23,8% aqui IPCA, eu acho que aqui não deve ter proteção contra a deflação, né? E o restante 41,1% CDI, então a gente vê que ele está bem dividido entre IPCA e CDI, bem balanceada essa alocação por indexador da carteira desse fundo imobiliário. Então, cara, bem interessante, cara, um fundo muito bacana, tá com excelentes preços, tá? Lembrando, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas eu ainda não tenho esse ativo em carteira, mas se eu tivesse, com certeza eu estava aproveitando, tá? Fundo de papel ali no seu VP é muito difícil de ver, principalmente agora que estão pagando bons dividendos, geralmente estão bem acima, então quem tem, talvez seja o momento de você estar aproveitando essa oportunidade de aumentar mais as posições nesse fundo. E lembrando, isso aqui não é indicação, tá? Nem de compra, muito menos de venda. Se não é inscrito, se inscreve e clica no sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!